Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Meu nome é André Luiz e vamos estar aqui hoje para conversar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Hoje, em especial, sobre a bomba que saiu no final da tarde de ontem, eram umas 5 horas da tarde, dizendo que o Pedrinho havia, com a sua diretoria, né, o Vasco Associativo, havia suspendido o processo, esse processo da justiça que deu a liminar e dando direito para o Vasco ser o mandatário na SAF, afastando as 7 partes. Pois bem, a notícia foi que o Vasco havia pedido suspensão por 90 dias desse processo. E o Vasco logo depois colocou uma nota nas redes sociais, enfim. Vamos conversar sobre esse assunto aqui no vídeo de hoje. Vamos entender o que está acontecendo, que processo é esse, por que dessa história toda, tá bom? Mas antes, deixa eu pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo. Não esquece, se você não for inscrito, de se inscrever no canal. Aproveita, ativa o sininho, as notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. E se você puder dar aquela moral pra gente, de copiar o link desse vídeo, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, isso vai ajudar muito o nosso trabalho, tá bom? Vamos entender o que aconteceu ontem à tarde em relação às 7 Partners ao Vasco da Gama. Bem, nós aqui no canal, né, eu especificamente já tinha falado sobre que a ACAP era a nova dona da 7 Partners há muito tempo. Eu fiz um vídeo, colocamos até aqui no canal que o novo dono do Vasco já tem um novo dono, e esse novo dono era a ACAP, que é a controladora da 7 Partners. Fazendo um resumo rápido, né, para quem não está acompanhando, para que você possa entender, a 7 Partners deve a todo mundo, uma empresa que é ligada a esquemas de fraude, né? Ela pega empréstimo com várias empresas dela, em nome de várias empresas dela, e dá sempre a mesma garantia. Basicamente é essa a fraude dela, né? Basicamente é essa a fraude, mas existem outros, né, mais complexas do que isso, mas esse é o básico, só para a gente poder entender. E aí ela não tem como garantir todos os empréstimos que ela pegou no mercado. E aí ela tá quebrando, né? Ela pega um dinheiro aqui para emprestar ali, pega dinheiro aqui, por exemplo. O aporte que ela fez no Vasco, ela para colocar o dinheiro no Vasco, ela pegou um empréstimo em nome de uma outra empresa dela. Aí ela pegou aquele dinheiro, ela não tem dinheiro próprio circulando, ela só tem dinheiro de empréstimo. Então ela pega o dinheiro, coloca o dinheiro aqui. Aí ela botou dinheiro no Vasco, ela pegou um empréstimo na SAF do Vasco, desse mesmo dinheiro que ela colocou para colocar em outra empresa. E assim ela vai vivendo, girando o próprio dinheiro, o mesmo dinheiro, né? E no final ela não tem dinheiro. No final ela só vive nessa agiotagemzinha aí. Enfim, a C7 Partners com esse sistema quebrou, né? O Steven Pascos e o Josh Wander foram afastados pelo maior credor da C7 Partners, que é a empresa ACAP, que é uma das grandes empresas de seguro nos Estados Unidos. A ACAP então afastou esses caras e tomou conta da 7 Partners. Ela hoje é a controladora da empresa, que praticamente não existe, né? Só existe no papel, mas não existe mais ninguém trabalhando na 7 Partners. A ACAP está tomando conta do negócio. Inclusive a Liga de Basquete inglesa de Londres, que a 7 Partners era a dona da liga, ontem foi todo mundo mandado embora, foi todo mundo demitido ontem. A ACAP demitiu todos os funcionários ontem. Acabou, não tem mais a liga de basquete, eles vão tentar vender também. Eles estão nessa situação. O Pedrinho, há pouco tempo atrás, havia dito que a relação era boa entre o Vasco, né, e a ACAP, que o pessoal da ACAP tinha vindo ao Brasil, tinha sentado com ele, tinham conversado e que as coisas estavam caminhando bem. A ACAP já tinha dito que não tinha interesse mais nenhum em clubes de futebol e que o Pedrinho estava otimista quanto a um acordo, né, sem brigas na justiça, etc. e tal. Bem, isso tudo já foi o que aconteceu. Então, o que aconteceu ontem, né? O Pedrinho vem conversando com o pessoal da ACAP, eles vêm conversando, né? Como o Pedrinho mesmo falou que ele vinha conversando, os caras da ACAP estiveram no Brasil e tal, eles estavam conversando. E aí ontem o Vasco entrou na quarta vara da Justiça, que é onde o Vasco pegou a liminar. Nesse processo que o Vasco abriu para ganhar a liminar, o Vasco foi e pediu a suspensão do processo por 90 dias. Na verdade, não é o Vasco que pede essa suspensão.
O texto até diz que é de comum acordo, ou seja, tanto o Vasco como a ACAP entraram em um acordo e assinaram um documento, levaram até o juiz e pediram a suspensão do processo por 90 dias. Aí o pessoal começou, então o Vasco não vai ser mais o controlador, vai voltar a passar as 7 partes, porque suspendeu o processo, a liminar está suspensa também. Nada disso. A liminar continua valendo. O Vasco Associativo é o atual controlador da empresa Vasco SAF. Porém, o processo que está sendo julgado, que está tramitando, ele vai estar parado durante 90 dias. Ele está suspenso por 90 dias. Enquanto que o arbitral, lembra que ia ser feito um tribunal arbitral, esse ainda está sendo constituído, esse anda normalmente. Não vai ter problema nenhum. Mas a justiça foi suspenso. Porque Vasco e ACAP fizeram um acordo. E que acordo é esse? O acordo é para amistosamente resolver o imbróglio desses 31% das ações dessas 7 partes e o Vasco poder vender para um novo investidor. Ao pé que está hoje, nenhum investidor vai comprar a Vasco SAF. Por quê? Porque o cara, para comprar a Vasco SAF, ele tem que comprar os 31% das 7 partes e os 69% do associativo. Que, na verdade, que não vai vender 69%, vai vender só 39%, porque 30% do associativo vai ficar sob o controle. Então, o cara vai vender, vai comprar os 31% lá e o restante da Vasco SAF. Tá bom. Para fazer isso, o contrato é tão mal feito que ele vai ter que pagar essas 7 partes e terminar com os aportes que ainda tinha que a CSERPA tinha que fazer. Ele entra no mesmo contrato das 7 partes. Né? Ele só substitui as 7 partes no contrato. Bem, isso é ruim para o Vasco também. Por que é ruim para o Vasco? Porque o Vasco, quando foi vendido para as 7 partes, lá pelo seu Salgado, foi vendido em baixa. O Vasco foi vendido na segunda divisão, o Vasco não tinha ativos, o Vasco não tinha jogador. A maior parte dos jogadores eram jogadores de empresários, jogadores por empréstimo. O Vasco não tinha ativos, a não ser os jogadores da base. Né? E mesmo assim, o Vasco ainda fez o valuation, o Vasco foi avaliado no valor de R$1 bilhão. Né? E esse R$1 bilhão, a 7 partes comprou 70% por 700 milhões. Mas acontece que esse valuation, esse levantamento de valor, que é chamado de valuation no mercado, foi feito com o Vasco na segunda divisão. Hoje, o Vasco está na Série A, tem receitas da Série A, o Vasco hoje tem jogadores comprados, ou seja, o Vasco tem ativos. O valuation do Vasco hoje é outro. O valor do Vasco é outro. Até porque o associativo, daqui a 3 anos, vai ter um excelente estádio. E por que eu digo que vai entrar nessa negociação? Porque o estádio vai continuar na mão do associativo. O estádio não vai ser vendido. Assim, o CT não. O CT é vendido para a SAF, mas o estádio não. O estádio ele se mantém na mão do associativo, que vai cobrar um aluguel para a Vasco SAF. A Vasco SAF vai ser a gestora do estádio e vai pagar um aluguel para o associativo e todas as receitas do estádio passam a ser da Vasco SAF. Ora, você tem um estádio para 57 mil pessoas, você tem uma renda diferente. Então é uma negociação diferente, uma negociação que tem um estádio em jogo, né? Um estádio para 57 mil espectadores, um público maior, uma bilheteria maior, patrocínio maior, venda de camarote, de frisa, de placa publicitária, enfim, tudo que um estádio gera, né? A possibilidade de fazer shows. Então é uma outra estrutura de negócio que o Vasco tem hoje para oferecer. Então o Vasco não quer que o novo investidor entre nesse novo contrato. Com isso o Vasco está conversando com a ACAP. Outro passo é que lembra que a 7 Partner tinha falado, olha, eu vendo meus 31%, mas eu quero 100 milhões de euros, né? Eu quero 600 milhões de reais. Pô, os caras investiram 300 e queriam 600 milhões. Isso não existe mais. A ACAP não quer. A ACAP quer um valor justo de mercado, ela quer recuperar um valor do que foi investido, porque a ACAP é credora da 777. Então todo o dinheiro que a 777 tem envolvido em algum lugar, ela quer recuperar.
para diminuir o prejuízo dela. Então ela está conversando exatamente isso com o Vasco. Se o Vasco tivesse dinheiro, o Vasco compraria as ações da ACAP, mas o Vasco não tem essa grana. Então o que o Vasco está fazendo? O Vasco já tem um investidor, alguns investidores, algumas propostas. O Vasco falou para a ACAP o seguinte: olha, espera um pouquinho, vamos fazer negócio, vamos suspender lá o processo na justiça, por quê? Isso vai ser um aviso para o mercado. Olha, não tem mais processo na justiça, o processo é suspenso. Então nós estamos, não tem mais uma briga judicial, nós estamos em acordo aqui. E aí o Vasco estando em acordo, estando com documentos, porque isso não é de boca, o Vasco assinou documentos com a ACAP para poder suspender a ação da justiça. Com isso, o Vasco pode mostrar para o investidor que existe um acordo aqui e que a empresa vai ser novamente vendida. E aí o investidor pode fazer o seguinte: olha só então, quanto que a ACAP quer para sair do negócio? A ACAP quer 400 milhões. Tá, e você, Vasco? Quanto você quer? Você acha quanto é o teu valuation hoje? O meu valuation hoje é 2 bi. Vou botar assim. Então, meu valuation hoje é 2 bi. Não vai ser, mas vai ser menos. Mas vamos botar 2 bi. Meu valuation hoje é 2 bi. Então é 2 bi. Então eu tenho que dar 2 bi para você para poder ter a Vasco SAF, não é isso? 2 bi. Então tá legal. Então vamos fazer o seguinte: você tem que fazer um novo contrato comigo, mas você tem que sair fora desse contrato com a ACAP. Então eu vou te dar 400 milhões, você vai, como um empréstimo ponte, ao Vasco Associativo. O Vasco Associativo vai comprar as ações da ACAP e vai retomar as ações 100% da SAF. E aí você vai me passar já 31% que eu fiz de aporte, eu ainda vou colocar mais X aí para poder fazer 50%, e a diferença que vai ser mais, vai ficar faltando aí mais 20%, eu vou te pagar em algumas parcelas de aporte. Ok? Ok. E é assim que o Vasco vai se livrar da ACAP. Provavelmente é esse embrolho. E aí vamos fazer um contrato novo entre o Vasco Associativo e esse novo investidor. E é assim que a ACAP vai pegar o seu chapéu. Olha, muito obrigado pelos 400 milhões. O que está sendo alinhado é que essas partes só queriam os 400 milhões à vista. E isso inviabilizava o negócio. A ACAP deve estar acertando o pagamento, aceitando o pagamento em parcelas. E aí esse novo parceiro do Vasco vai fazer um empréstimo ponte ao Vasco para tirar a ACAP em contrato e vai entrar num novo contrato com o Vasco. E é isso, a parte jurídica deve estar sendo resolvida, para não ter que pagar os 400 milhões para a ACAP de uma vez, vai se pagar em 2 aportes, em 3 aportes, né? A cada 6 meses um aporte para a ACAP, e a ACAP vai ficar feliz da vida, vai meter o pé porque ela não quer saber mais de futebol. E o Vasco vai acabar vendendo a Vasco SAF para um outro grupo investidor. Porém, o que há uma vírgula aí é que o Pedrinho, né, pela reportagem que saiu no GE, o Pedrinho, acho que é Rafael Zarco, o repórter do GE, o Pedrinho ele está tentando alinhar com esse novo investidor algumas questões esportivas. Vamos ver isso. O Pedrinho está colocando nesse novo contrato, com esse novo investidor, né, a seguinte conversa: olha só, ok, você vai comprar a Vasco SAF, você vai ser dono de 70%, o associativo vai ser dono de 30%, porém, nós queremos ter uma participação direta, ativa na questão futebol. E nós queremos um comprometimento seu em contrato sobre metas esportivas. Você tem que entrar com objetivos de campeão, de ser campeão, objetivos vencedores. Que os objetivos das 17 partes nunca foi vencedor. Quais eram os objetivos das 17 partes? Não cair. Ela só queria ficar na Série A, para receber a chance da Série A. Se ela ficar em 16º, estava ótimo. Ela está na Série A. Ela estava bonificando pessoas, funcionários, para se manter em 16º lugar. Ela fazia contratos e dando bônus. Se você ficar na Série A, eu te dou um bônus, eu renovo o teu contrato, eu pago mais tanto. Pô, o João Vitor, nós vamos ter que pagar 2 milhões de euros a mais se o Vasco permanecer na Série A. E o Vasco vai permanecer sendo na Série A. Pelo contrário, o Vasco vai disputar coisas grandes esse ano, né? A mudança que foi feita no Vasco estrutural é tão grande que esse time aí, o mesmo elenco do início do ano, que estava lá afundado, hoje está em 9º lugar e, se Deus quiser, amanhã vai ganhar do Atlético Mineiro e a gente vai dar um salto ainda nesse primeiro turno. E nós vamos disputar coisas grandes no segundo turno. Tem o Felipe Coutinho chegando, tem o Souza, o Alex Teixeira foram apresentados ontem. Enfim, o Vasco vai dar esse salto. E aí, quando acabar o campeonato, vamos ter que pagar mais 2 milhões de euros. Pô, 12 milhões de reais a mais para o João Vitor. Não é para o João Vitor, né? É para o clube português lá, o Benfica, se não me engano. Vai ter que dar esse dinheiro para os caras. Porque o Vasco se permaneceu na Série A. Olha que contrato lesivo, idiota.
Você dá bônus, se você mantém a mesma receita, como é que você vai estar dando bônus? Agora, se você atingir o método, olha, agora eu vou disputar Libertadores, agora eu vou disputar uma Sul-Americana, eu tenho uma renda maior, eu vou ter uma verba maior ano que vem, eu posso bonificar dentro disso, porque eu vou ter uma receita maior. Mas não, eu vou manter a mesma receita ano que vem e vou aumentar minha despesa, que vai dar um bônus. Porque eu me mantive na Série A. Pô, pelo amor de Deus. Então o Pedrinho quer mudar essa mentalidade, ele quer que esteja em contrato uma mentalidade vencedora. Né? Aquela história que o Osório falava, né? Não, a Série A vai vir e nós estamos em contrato, que tem que disputar títulos. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, é isso que nós queremos. Mentira, não devia ter nada disso no contrato, tudo mentira do Osório. Mais uma mentira, né? Como diz lá o Thiago Fontes, do Vascaíno Cerrado, é um encantador de Nutella. Pô, o que é? O Osório contava historinha para todo mundo e ninguém perguntava, né? Mas se o cara não cumprir, na época eu ficava assistindo, não tinha o canal aqui ainda, eu ficava com raiva dos YouTube entrevistando o Osório, e ele falava essas maluquices, que tá em contrato. O Vasco vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai disputar a Libertadores, vai disputar o Mundial, é isso que nós queremos. Esse é o compromisso em contrato. E ninguém pensava assim, pô, legal, mas e se não disputar? Qual é a cláusula que você tem? O que acontece? Tem multa? Porque todo contrato é assim. Olha, você tem que atingir isso aqui. Se você não atingir, a punição é essa. O que acontece? Ninguém nunca perguntou isso pro Osório. Mas está no contrato, tá? E aí? Ele devia responder, mas aí isso eu não posso falar, isso é confidencial. Porque era sempre assim, né? O confidencial era a muleta para esconder a sujeirada que estava sendo feita. Mas isso é a história do nosso passado, né? Nosso passado recente. Salgado, Osório, Duque Estrada, esse pessoal que botou o Vasco nessa podre. Galera do Pedrinho também estava junto, tá? O pessoal aí da chapa do Pedrinho, os políticos que estão junto com o Pedrinho, estavam junto lá com o Salgado, apoiaram essa bagunça toda. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Hoje, o Pedrinho, então, está discutindo esse tipo de contrato, formatar um contrato dessa forma. O Pedrinho quer que a parte esportiva esteja dentro do contrato, esteja às claras e quer uma participação do associativo dentro do futebol. Não é na gestão da empresa. O Pedrinho não quer se meter com gestão de empresa, mas o Pedrinho quer na parte do futebol. Ele quer que tenha Vasco dentro da Vasco SAF. Para no fim não acontecer o mesmo erro que aconteceu agora com a Cidade Parque, que era uma empresa burocrata que botou um monte de gente que não entendia nada de futebol, gastando dinheiro a rodo e gastando mal. Então o Pedrinho não quer que isso aconteça. Então o Vasco vem conversando com o investidor. São 3 investidores, um é aquele grupo árabe que eu já falei aqui, tem mais 2 investidores, não sei se ainda é a Crefisa que está na jogada, realmente não sei dizer, não sei dos outros 2. A gente sabe do Grupo Árabe pelo Eduardo Paes, pelo prefeito do Rio de Janeiro, né, que acabou soltando. Então a gente sabe que o Grupo Árabe está se conversando realmente. Os outros 2 investidores eu não sei quem são. O Pedrinho falou que há investidores do Brasil e do exterior. Então, não sei se a Crefisa ainda está no jogo, não sabemos, temos que aguardar. Mas o que aconteceu ontem foi isso, a suspensão na Justiça para que possa dar um recado para o mercado e para que possa a 77 Partes, através da ACAP, sair de forma amigável do Vasco, através de um acordo. Eles vão sair da Vasco SAF através de um acordo. E sendo um acordo, eles podem até receber de forma parcelada, tá bom? Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, não esqueça de ativar o sininho de notificações, aquela opção todas, e pedir para que você também comenta aí o que você achou dessa confusão. Você acha que o Vasco fez certo em suspender o processo na Justiça? Eu acabei não dei minha opinião. Eu acho que o Vasco fez um golaço. Eu acho que uma das melhores notícias nos últimos tempos. Depois do Coutinho, talvez seja uma das melhores notícias, a mais impactante seja essa. O Vasco está em acordo com a ACAP e suspendeu o contrato na Justiça. Essa é a minha opinião. E a sua? Qual é a sua opinião? Você acha que foi uma boa a suspensão do contrato na Justiça? Você acha que isso vai ajudar o Vasco, vai facilitar o Vasco? Eu, particularmente, não queria que o Vasco fosse vendido novamente. Eu acho que o Vasco consegue tocar o próprio Vasco. Eu acho que o Vasco podia continuar com a SAF, mas sendo ele o proprietário, né, sem precisar vender novamente. Mas talvez vá precisar vender até para poder recuperar as ações da 77 Partes, já visto que o Vasco não tem grana para comprar os 31% da ACAP, nem parcelado, aí também o Vasco não teria como fazer esse investimento. É difícil a gente aqui de fora falar,
Mas o que eu gostaria de ver, né, o sonho seria o Vasco ser o dono da SAF sem precisar vender a SAF. Então vendesse uma participação menor só para poder capitalizar, colocar um dinheiro em casa e tal. Mas infelizmente não vai ser isso que vai acontecer. O Vasco vai acabar sendo vendido novamente. Esperar que o novo contrato seja um contrato favorável ao Vasco, seja um bom contrato, né? É isso que nós estamos torcendo, é isso que nós estamos acreditando que o Pedrinho está querendo fazer. Um contrato bom esportivamente e de negócios também. Seja um bom contrato. Tá legal? Comenta aí o que você acha disso tudo, qual é a sua opinião, se você acha que tá certa a suspensão por 90 dias, se vai ser bom pro Vasco, o que você pensa disso? Deixa o seu comentário aí, tá bom? Gente, um grande abraço, amanhã tem jogo, amanhã a gente vai falar de campo e bola, até o vídeo de amanhã e